Eu era uma garota bonita. Todos me adoravam. Continue. Todos, exceto minha mãe. Oi, eu sou a Lessie. Um dia desenhei um retrato da minha mãe. Eu nunca fiquei tão orgulhosa de mim antes. Assim que terminei, corri para o quarto da mamãe para entregá-lo a ela. Tem uma coisa pra você. Olha. Não vê que eu estou ocupada? Sim, esse preço é aceitável. Mamãe tinha seu próprio negócio e estava sempre trabalhando. Eu achava que ela era a pessoa mais legal do mundo e queria ser igual a ela. Um dia, ganhei uma prestigiada competição de matemática. Ganhei o primeiro lugar! Agora não, Lessie. Estou ocupada. Às vezes, sua indiferença fazia eu me sentir arrasada. Ela era a única família que eu tinha. Eu não sabia nada sobre o meu pai. Um dia, cheguei da escola e tropecei em uma mala. Lessie, estamos de mudança. Sim, do nada. Eu congelei em estado de choque. Por quê? Não me faça perguntas. Só vou fazer as malas. Alguns dias depois disso, nos mudamos da Califórnia para uma cidade sombria no estado de Washington. Quando chegamos, estava chovendo muito. Minha mala abriu sem querer e minhas roupas caíram em uma poça. Droga! Um ótimo começo para uma vida nova. Logo cheguei à minha nova escola. Normalmente eu fazia amigos com facilidade, mas naquele dia tudo que poderia dar errado, deu. Havia um grupo de caras legais parados na frente da entrada. Notei imediatamente que eles usavam pins em forma de 2 letras, KC. Eles eram membros de algum tipo de clube local? Olá, eu acabei de me mudar pra cá. Seus pins são legais. KC significa King Cobra. É um clube de elite, não é pra qualquer um. Caramba, eles eram metidinhos pra caramba. Eu ia continuar conversando com eles, mas alguém passou e me empurrou. Eu esbarrei na Samantha, agarrei suas roupas pra não cair e ouvi um som de algo rasgando. O que você fez? Você sabe quanto custa esse uniforme? Amor, o que houve? Esse idiota estragou meu uniforme de marca. Não devia ser de boa qualidade, já que rasgou tão facilmente. Você! Parecia que a Samantha estava prestes a me atacar como uma cobra. Mas naquele momento o sinal tocou e fomos para a aula. O nome do namorado da Samantha era Jasper. Ele era o líder do clube. Quando entrei na sala de aula, todos os meus colegas colocaram intencionalmente suas mochilas nos assentos vazios ao lado deles. Ninguém queria se queimar com os cobras. Apenas uma garota me deixou sentar ao lado dela. O nome dela era Lia. Eu já sou uma pária mesmo, então não tenho nada a perder. Eu não suportava a Lia. Ela ficava fazendo piadas idiotas, comendo doces durante a aula e tocando em tudo com os dedos manchados de chocolate. Mas eu não tive escolha, então me sentei ao lado dela. Cheguei em casa com um humor terrível. Queria que minha mãe me confortasse, mas quando me aproximei dela, ela estava mexendo em alguns documentos. Mãe, estou... Peça uma pizza se estiver com fome. Mas... Pare de me distrair. Eu provavelmente já deveria estar acostumada com isso, mas ainda doía. Nos dias seguintes, a Samantha fez de tudo para transformar minha vida em um inferno. Ela me importunou e virou toda a turma contra mim. Logo, cansei disso e decidi faltar à escola. Eu estava andando pelas ruas da cidade quando um carro apareceu de repente. Tudo aconteceu muito rápido. Eu tinha certeza de que ele iria me bater. Mas então alguém me empurrou pro lado. O cara que me salvou parecia estranho. Eu queria agradecê-lo, mas ele se virou e saiu sem dizer uma palavra. Quando cheguei em casa, ouvi minha mãe falando ao telefone novamente. Ela parecia muito nervosa, mas assim que me viu, ela desligou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Não é da sua conta. Naquele momento, finalmente perdi a paciência. Você não se importa nem um pouco comigo. Você não se importaria nem se eu fosse atropelada por um carro. Subi para o meu quarto e bati a porta. Mamãe me acordou na manhã seguinte. Eu esperava que ela fosse pedir desculpas, mas suas palavras me chocaram. Arrume suas coisas. Por quê? Estamos nos mudando de novo? Só faça o que eu digo. Depois de fazer a mala, minha mãe me entregou algum dinheiro e um bilhete com o endereço. Preciso sair da cidade por um tempo. Você vai ficar com meus amigos, eles já estão te esperando. Então, ela chamou um táxi sem se preocupar em me explicar nada. Eu não conheço essas pessoas. E se eles não gostarem de mim? Você é um doce, se dá bem com todo mundo, vai ficar tudo bem. Imediatamente me lembrei dos meus novos colegas e me senti ainda mais infeliz. O táxi parou em frente a uma luxuosa mansão. Quando cheguei ao portão, ele abriu automaticamente. Havia brasões de cobras nele, assim como na fonte do pátio. Os amigos da mamãe gostavam tanto assim de répteis? Logo, um mordomo saiu da mansão e me mostrou um quarto espaçoso. Você vai ficar neste quarto, por favor, espere aqui. Depois que ele saiu, olhei em volta me sentindo perdida. O interior da casa era de muito bom gosto, mas o quarto parecia um pouco sombrio. Havia um banheiro com uma jacuzzi lá dentro. Como eu não tinha nada para fazer, enchi a banheira de hidromassagem e coloquei nela uma garrafa inteira de espuma de banho. Entrei na água e passei os braços em volta dos joelhos. Por que minha mãe estava fazendo isso?
O que estava acontecendo? A porta atrás de mim de repente se abriu e alguém entrou no banheiro. Eu me virei e vi... o Jasper! Ele parecia tão chocado quanto eu. Você? Qual é o seu nome? Saí do choque e me escondi em uma nuvem de espuma. Feche os olhos! O que você tá fazendo aqui? Saia! Jasper relutantemente se virou e saiu. Eu saí da jacuzzi, me vesti e o segui. Me responda! Que diabos você está fazendo aqui? Acontece que aquela mansão pertencia à família do Jasper. Quando contei a ele sobre minha mãe, Jasper me agarrou pelo braço e me arrastou até o escritório de seu pai. Mas quando saímos de lá, encontramos outro cara. Espere um minuto, eu o conhecia. Foi ele quem me salvou. Travis, quantas vezes eu tenho que dizer pra você ficar longe de mim? Descobri que o Travis era o guarda-costas pessoal do Jasper. Que outras surpresas me esperavam. O Sr. Miller, pai do Jasper, parecia uma pessoa muito desagradável. Ele estava sentado em uma poltrona de couro e parecia intimidador. Isso mesmo, Jasper. A Leslie vai ficar conosco por algum tempo. Você só pode estar de brincadeira comigo. Primeiro você me arranja uma babá e agora está deixando uma sem-teto morar aqui? Não sou uma sem-teto. E o Travis não é sua babá, ele é seu guarda-costas. O Sr. Miller lançou ao filho um olhar tão feroz que ele imediatamente parou de discutir. Naquela noite, os cobras foram à casa do Jasper. Quando me viram, seus olhos se arregalaram. O que ela tá fazendo aqui? Meu pai acolheu essa sem-teto pela bondade de seu coração. Ela está arruinando a atmosfera do nosso clube. Fiquem à vontade para sair a qualquer hora. Tentei não prestar atenção naqueles snobs, mas ainda assim ouvi trechos da conversa deles. Acontece que o Jasper se inspirou no símbolo de sua família quando estava criando o clube. Havia toneladas de cobras na mansão. Os sócios do clube, por exemplo. A certa altura, me cansei do mimimi da Samantha e saí. Foi quando eu vi o Sr. Miller no quintal. Ele estava conversando com um homem de óculos escuros e chapéu. Aquele senhor estranho me pareceu bastante suspeito. O Sr. Miller de repente olhou em minha direção. Meu sangue gelou e eu rapidamente me escondi atrás de uma árvore. Quando cheguei à escola no dia seguinte, meus colegas estavam discutindo algo animadamente. Um psicopata tentou roubar o banco ontem à noite. Felizmente, o alarme disparou e os policiais chegaram na hora certa. O ladrão conseguiu fugir, mas há rumores de que ele estava usando um chapéu engraçado. Pensei imediatamente no Sr. Miller falando com aquele senhor estranho no dia anterior. Eu me perguntei se era apenas uma coincidência. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, o Jasper continuava tentando se livrar do seu guarda-costas. Fica longe de mim! O Travis seguia o Jasper onde quer que ele fosse. Ele até o esperava no banheiro. Não pude deixar de rir enquanto observava tudo. O Jasper estava tendo o que merecia. Mas uma coisa estava me incomodando. Por que o Sr. Miller contratou um guarda-costas para o Jasper de repente? Acontece que eu fiz essa pergunta em voz alta. Você não sabe? O Sr. Miller é o homem mais rico da cidade. Dizem que ele tem ligações com o mundo do crime. E foi assim que fez a sua fortuna. Parece que o Sr. Miller poderia ser um mafioso. À noite, os cobras voltaram à mansão e brincaram de máfia. Irônico, né? Eu não queria falar com eles e resolvi ir pro meu quarto. Mas no caminho, ouvi a voz do Sr. Miller e fiquei curiosa. Então me arrastei pelo corredor e parei na frente de seu escritório. O Sr. Miller estava falando ao celular. E então eu ouvi dizer o nome da minha mãe. Já te paguei muito. A Leslie está comigo, ela está bem. O que estava acontecendo? Minha mãe me vendeu para um chefe da máfia? No dia seguinte, o Sr. Miller me notou. Dessa vez, não me escondi rápido o suficiente. Ele saiu para o corredor e eu recuei. O Sr. Miller franziu a testa e eu fiquei com tanto medo que minhas pernas começaram a tremer. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu me virei e fugi. Assim que saí, decidi ligar para minha mãe. Eu já estava farta. Era hora dela me salvar daquele ninho de cobras. Mas minha mãe não atendeu o telefone. Ai, isso foi longe demais. Até pra ela. Isso era tão injusto que eu tive vontade de chorar, mas tentei me controlar. Enquanto eu caminhava pela rua, de repente começou a chover. Por que o tempo nessa cidade era sempre tão terrível? Eu não tinha onde me esconder. Eu aceitei que iria ficar encharcada, mas então alguém ergueu um guarda-chuva acima de mim. Olhei pra cima e vi o Travis. Você não deveria cuidar do Jasper? Travis continua imitando uma estátua. Você pode falar? Eu não esperava que ele fosse responder, então me assustei quando ouvi sua voz. Sim. Ainda não te agradeci por ter me salvado. Então, obrigada. Travis não disse mais nada, mas os cantos de seus lábios se contraíram. Ele falou comigo e até sorriu. Isso era um progresso. Eventualmente tive que voltar para a mansão com Travis.
Em algum momento ouvimos sirenes e vários carros da polícia passaram por nós. Então vi um homem de chapéu. Era o Senhor Estranho. Ele subiu em uma escada de incêndio e começou a correr pelos telhados. Então um carro familiar chamou minha atenção. Era o Jeep do Sr. Miller. Ele definitivamente tinha conexões com o mundo do crime. No dia seguinte, tive uma surpresa desagradável quando cheguei à escola. A Samantha tinha escrito "sem teto" no meu armário. Quando ela e o Jasper riram de mim, eu explodi como uma panela de pressão. Você se acha legal só porque seu pai é mafioso? Não ouse espalhar essa fofoca! Meu pai não é um criminoso! Quão ingênuo você é! Jasper ficou furioso. Ele deu um passo em minha direção, mas o Travis se colocou entre nós. Jasper olhou para ele e entrou na sala de aula. Tentei ligar para minha mãe depois da escola novamente, mas o celular dela estava desligado. Eu ainda estava brava com ela, mas também estava preocupada. E se algo ruim tivesse acontecido com ela? Naquela noite, decidi que era hora de agir. Esperei até que todos fossem dormir e saí furtivamente do meu quarto. Felizmente, o Sr. Miller não havia trancado a porta do escritório. Na esperança de encontrar alguma pista, vasculhei suas gavetas e logo encontrei um envelope. Tinha fotos minhas lá dentro. Elas foram tiradas quando eu morava na Califórnia. O Sr. Miller estava me seguindo? Mas por quê? Meu estômago estava embrulhado. Então alguém entrou no escritório. Eu estremeci de surpresa e tropecei no tapete. Bem quando eu estava prestes a cair, braços fortes me seguraram. Travis? Foi a primeira vez que eu o vi sem óculos. Ele tinha lindos olhos verdes. Travis me soltou e pressionou o indicador contra os lábios. Saímos silenciosamente do escritório. Fiquei com medo de que o Travis me denunciasse, mas isso não aconteceu. Parecia que ele estava do meu lado, afinal. Na manhã seguinte, decidi ir para casa onde minha mãe e eu morávamos. Morar na mansão era muito assustador, e eu mal podia esperar para sair de lá. No caminho para casa, senti como se estivesse sendo seguida. Poderia ser o Sr. Miller de novo? Quando cheguei e descobri que novos moradores já haviam se mudado para nossa casa, liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. O que eu deveria fazer agora? Depois de pensar um pouco, decidi que não voltaria para a mansão, embora minhas coisas ainda estivessem lá. Peguei um táxi e fui para um hotel. Eu ainda tinha algum dinheiro sobrando, apenas o suficiente para alugar um quartinho. O hotel ficava no centro da cidade, mas por algum motivo o motorista virou na direção contrária. A rua lá está fechada. No começo não pensei muito nisso, mas logo comecei a me preocupar. Estávamos dirigindo em direção à periferia. Pare o carro. Eu quero sair. O motorista me ignorou e meu coração começou a bater forte. Para onde estávamos indo? Eu queria ligar para alguém, mas para piorar, meu celular estava sem bateria. Depois de um tempo, paramos em um prédio abandonado. Depois que o motorista saiu do táxi, eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. As palmas das minhas mãos estavam suando. Eu mal conseguia controlar o pânico. Então, vi o Senhor Estranho se aproximar do taxista. Definitivamente era ele. O Sr. Miller estava por trás de tudo. Continuei tentando sair e então o Travis de repente se aproximou do carro. Nunca fiquei tão feliz em vê-lo. Ele usou uma picareta para abrir a porta do carro. Eu saí e nós fomos embora. Travis havia ido me buscar no carro do Jasper e estacionado ali perto. Eu joguei meus braços em volta dele, aliviada. Você me salvou de novo! Pedi ao Travis que me levasse ao hotel. Queria me acalmar e depois ir à polícia. Mas quando entramos no saguão, o Sr. Miller estava lá. Você está do lado dele? Já era hora de conversarmos. Sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo. Ela sempre quis ser rica e não se importava em infringir a lei para atingir seus objetivos. Eu a amava, mas não conseguia aceitar isso. Então fui embora. Montei um negócio e o desenvolvi legalmente. Só descobri sobre você há alguns meses. Descobriu sobre mim? O que ele queria dizer com isso? A resposta era óbvia, mas eu nem ousei pensar nisso. Sua mãe estava grávida quando terminamos, mas não me contou nada. Recentemente fui pra Califórnia a trabalho e por acaso vi você. Depois disso, contratei um investigador particular pra segui-la. Então foi ele quem fez as fotos que eu encontrei no escritório. Eu não conseguia entender tudo isso. O Sr. Miller era meu pai. Parecia um absurdo e eu não queria acreditar. Então o Jasper é... meu irmão? Isso mesmo, Leslie. Recentemente sua mãe se envolveu novamente com as pessoas erradas. Eles começaram a ameaçá-la e a exigir dinheiro dela. Então vocês tiveram que se mudar. Ela me pediu pra cuidar de você até que as coisas se acalmassem. Esse tempo todo, o Travis estava protegendo você e não o Jasper. Mas eu vi você com aquele homem de chapéu. Ele parecia um criminoso. O Sr. Miller me lançou um olhar estranho. No mesmo momento, uma reportagem de última hora começou a passar na TV. Um criminoso perigoso que a polícia vinha tentando capturar há anos acaba de ser detido. Uma foto do Senhor Estranho apareceu na tela. No momento seguinte, alguém tirou os óculos e o chapéu dele e... Mãe? Ela era culpada? Minha cabeça estava girando.
Minhas pernas dobraram, mas o Travis me segurou até que eu me sentei no sofá. Depois que me acalmei um pouco, voltamos para casa. Minha mãe foi presa, mas logo conseguiu sair. Para me manter segura, o Sr. Miller pagou as dívidas dela. Fiquei morando com ele na mansão. Pode ser difícil de acreditar, mas até a esposa dele me tratava bem. Ela estava de férias no Caribe quando eu havia me mudado, mas recentemente voltou para casa. Você deveria ter visto a cara do Jasper depois que ele descobriu a verdade. Quando os cobras tentaram me intimidar novamente na escola, ele imediatamente saiu em minha defesa. Quem mexer com ela vai ter que lidar comigo. Nosso relacionamento mudou para melhor. Eu sentia falta da mamãe, mas acreditava que ela estava bem. O Sr. Miller demitiu o Travis porque não havia mais necessidade de me proteger. Muitas vezes eu pensava em seus lindos olhos verdes e nas vezes em que ele me salvou. Um dia, eu estava descansando em casa e resolvi pedir uma pizza. Quando abri a porta, o Travis estava parado na varanda, no lugar de um entregador. Não preciso mais de guarda-costas. Vamos comer então. Com essas palavras, o cara mais estranho e misterioso que eu já conheci entrou em nossa casa.